Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Deus abençoe vocês. Manhã maravilhosa, estarmos aqui para compartilharmos da palavra. Deus é bom em todo tempo. A sua benignidade dura para sempre. Nós louvamos a Deus porque a oração do justo vale muito em seus efeitos. A nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. Sabemos que estamos lidando com a operação do mal. Sabemos que estamos lidando com um ser que age na terra e tem poder para matar, roubar e destruir. Estamos lidando com forças hostis, mas estamos aqui na fé, na unção, sobre a cobertura do poderoso sangue de Jesus Cristo, sobre as famílias, sobre as vidas, os ministérios, sobre homens e mulheres de Deus. Nós temos a cobertura do sangue de Jesus. E ainda que o mal se levante, ainda que o mal tente, a Bíblia diz que nada poderá nos destruir. Somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. O verso é o de número 4. Deus abençoe as pessoas que nos ouvem através também da rádio. Muito obrigado a todos. Feliz de ver aqui a Rosane. Deus abençoe, baby. Amém. Sua vida, sua família, tá? Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 4, irmãos. Acharam? Glória a Deus. Na minha versão, que é atualizada, diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. Vocês podem se assentar. Glória a Deus. Uma das maiores estratégias do inimigo é deturpar a palavra do Deus eterno. Satanás, ele trabalha como impostor. Ele usa a palavra para enganar, para persuadir, para criar na mente das pessoas uma condição que não seja tão verdadeira e tão honesta. E leva a ilusão para as mentes das pessoas. Descreve a respeito dos perigos eminentes e das coisas que estão para acontecer como que se não fossem nada. Como que se isso fosse uma fantasia. Como que isso não pudesse realmente auferir contra as almas o grande castigo que virá sobre aqueles que não tomaram uma posição, uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos pregar um evangelho, irmãos, que foge à principal missão da obra redentora de Cristo. Não podemos pregar um evangelho que só tange aos interesses fora do homem, que tange a realização humana e não a concretização da libertação do espírito, da alma, da necessidade do homem se converter, do homem buscar a Deus. Então a maior jogada do inimigo é levar justamente esse evangelho deturpado, uma crença a respeito de Deus, do próprio evangelho, das escrituras, que o homem venha a viver simplesmente à margem daquilo que ele precisa realmente alcançar, precisa realmente chegar. E nós encontramos nesse texto uma grande verdade. O inimigo cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos, para que ouvindo não ouça e vendo não veja a verdade da luz, a verdade da revelação das Escrituras Sagradas. E Jesus já havia manifestado em João 8,44, quando ele descreve
que o inimigo, o diabo, é o pai da mentira. Jesus fala que ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, o que lhe é realmente concernente, pois a mentira é parte dele. Ele é mentiroso e a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então, toda vez que uma pessoa pensa em criar alguma coisa como que se fosse justificativa, não tão ruim, não tão pesada, mas é mentira, essa pessoa está debaixo da tutela desse pai, está debaixo do senhorio desse pai, ele que é o originador da mentira. Todo mentiroso, ele tem um pai que é o diabo. Ele tem um pai e o nome dele é diabo. E Jesus fala a respeito dessa verdade que permeia, irmãos, entre nós. A verdade é que o objetivo do evangelho é libertar o homem desse espírito de escravidão, desse espírito que leva a pessoa a sempre ficar debaixo do pecado, debaixo do Deus desse século. A Bíblia diz que o Deus desse século é o Satanás, é que opera no mundo, que usa as pessoas, que trabalha na consciência dessas pessoas, que começa a descrever na mente dessas pessoas que isso não é tão complicado que ela não possa viver uma vida de qualquer forma e achar que isso não aufere a presença de Deus. Alguns do passado também viviam assim, irmãos, no tempo da igreja da primeira era, da era cristã, eram os gnósticos. Eles achavam que o corpo não tinha qualquer participação com as coisas espirituais, que as coisas do espírito era só o espírito, mas que o corpo poderia ser levado à condução dos prazeres e outras necessidades, sem que isso pudesse interferir na relação divina. Mas a gente encontra o apóstolo Paulo falando em Coríntios, dizendo o seguinte, combatendo essa filosofia, porque era uma filosofia da era cristã. O apóstolo Paulo combate, dizendo assim, não sabeis vós que sois de Deus, que o vosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Você pode aplaudir ao Senhor? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. É o santuário de Deus. Olha, irmãos, como a verdade, ela pode ser tão dura, pode confrontar muitas coisas nos seres humanos, principalmente desvendar os males que estão sendo cometidos, estão sendo cedidos, os males que estão sendo utilizados. A verdade, ela revela, ela traz a luz. Quando a luz que chega ao entendimento, a pessoa cai em si, ela reconhece. O apóstolo Paulo está justamente falando a respeito dessa luz que quebra as trevas da consciência. O ser humano tem os seus pensamentos obscuros em relação à verdade que é o próprio Cristo, a verdade que é a sua palavra. A verdade tem uma estrutura, a verdade não é relativizada. A verdade que nós pregamos, que nós vivemos, é a palavra de Deus. Se baseia-se a fé, se baseia-se a igreja, se baseia-se a mensagem, se baseia-se todo o processo que a igreja vive através da verdade, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, então é nela que nós devemos basear as nossas vidas. É nela que nós temos que formar o verdadeiro fundamento por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não podemos negar os princípios das Escrituras, mesmo que isso possa trazer grandes confrontos dentro de nós.
Porque muitas pessoas não querem ser confrontadas, não querem romper com essa intrusão da palavra. Porque quando a palavra entra no coração, na alma do ser humano, ela transmite a luz. E é por justamente não aceitar a palavra de Deus que no mundo hoje há tanta desgraça, há tantos pesares, por não se colocar a palavra no coração, na alma. Nós hoje podemos ver intolerância, perseguição, acusação. Irmão, nós sabemos que a igreja, ela cresceu debaixo justamente da intolerância de rejeição à palavra. A igreja foi perseguida. A igreja, ela foi vilipendiada pelo poder religioso romano, logo no início do século. Mas isso não acabou não, porque muitas igrejas estão sendo ainda perseguidas. Nós temos aqui, irmãos, o privilégio de ter a Bíblia, de virmos ao culto, de usarmos a roupa que queremos, com características de pessoas que vão para a igreja. Mas existem países que não têm essa liberdade, não possuem a palavra de Deus em suas mãos, fazem cultos escondidos. Pastores são perseguidos, missionários são perseguidos, igrejas são destruídas, pessoas são enforcadas, pessoas são colocadas e penduradas para ser queimadas em praça pública. Nós temos a liberdade hoje, mas muitos lugares em que a palavra não é aceita, existe realmente um espírito despótico, um espírito destruidor, perseguindo muita gente. Há pouco tempo, esse ano mesmo, nós sabemos que na China, o presidente da China autorizou destruir algumas igrejas cristãs, alguns templos dos muçulmanos, perseguiu alguns pastores, alguns missionários. 2018, você está entendendo a luta que nós estamos atravessando? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes. Há uma massa enorme com um entendimento obscuro, desobedientes, incrédulos, sem afetos à palavra de Deus, debochados contra o Espírito Santo, pessoas que se rebelam. O apóstolo Paulo fala em Efésios a respeito dessas pessoas, declarando que elas realmente são filhos do príncipe, da potestade do ar, daquele que opera hoje nos corações desobedientes. É isso que nós encontramos, que a palavra, ela não está num curso qualquer de afeição humana. A palavra de Deus é um espírito, irmãos. A palavra de Deus não é tinta e papel, aqui a palavra, não. A palavra de Deus é espírito, quero dizer, quando espírito, ela tem vida, ela tem poder, ela gera transformação, mudança. Só quem pode fazer isso é quem tem a vida. A palavra de Deus é espírito. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: as minhas palavras são espírito. Jesus falou que as suas palavras não são palavras quaisquer, têm poder para entrar, para quebrar o mal, para travar a obra operadora maligna de Satanás, para converter o coração. É a palavra de Deus que gera na pessoa a compreensão para receber perdão, para a pessoa ter a capacidade de entender que nós não devemos ficar desunidos, porque o que impede a pessoa de estar unida com a outra é a falta de compreensão, porque é uma mente obturada por Satanás. Olha, eu sei que o meu espírito está livre, por que eu sou impedido de amar, de perdoar, de estar alinhado com meu irmão? Isso é o espírito descrente, é o espírito que gera na pessoa essa operação do mal. E nós estamos aqui, queridos irmãos, para declarar justamente que essa palavra tem vida, tem poder. O inimigo fica furioso
Porque quando pessoas têm interesse de receber a palavra de Deus, quando a pessoa tem interesse de ser envolvida com a palavra de Deus, a sua alma se torna mais leve, o seu dia se torna mais bem-humorado, a sua vida se torna mais feliz, porque a palavra tem vida. O próprio salmista fala sobre isso. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz, porque não tem como guiar as nossas vidas no meio da escuridão desse mundo sem a luz da verdade, que é a palavra de Deus. Então as pessoas estão sendo guiadas por um espírito de miopia espiritual. A Bíblia diz: o Deus desse século cegou essas pessoas. Não cegou só da visão, mas também a mente se torna uma mente de concreto. Você já viu quantas vezes você fala com a pessoa a respeito da verdade, e a pessoa ouve, mas nunca faz aquilo que o Espírito manda? Quantas vezes a gente aconselha, estou cansado de fazer isso, irmãos. A gente aconselha a pessoa e tudo bem, e daqui a pouquinho a pessoa parece que se esquece e comete os mesmos pecados. É que o Deus desse século cegou o entendimento para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para você ter a imagem de Deus em você, você tem que conhecê-lo, você tem que saber quem o é. E nessa visão, você só pode conhecer por aquele que o revelou, por aquele que se encarnou, por aquele que veio lá de cima e disse: olha, eu represento Deus, eu represento o Evangelho, as boas novas, eu represento a cidadania celestial, porque só ele veio de cima da parte de Deus, Jesus Cristo. E é dele que nós estamos falando, o Deus encarnado. A Bíblia chama de o Filho do Homem, porque ele agora é homem, mas com um corpo glorificado. E ele fala justamente dessa ação maligna. Ele acusou o diabo, irmão. João 10:10. Ele falou que o diabo é ladrão. Ladrão, e ladrão chega a hora que você menos espera. E o ladrão tem uma finalidade: é trazer terror, é destruir, fazer maldade. Porque o coração dele é o coração maldoso. A pessoa que vem roubar porque tem dentro dela o espírito do engano, o espírito das trevas. E é o diabo que trabalha nas pessoas. Você pensa que uma pessoa que tem uma arma, que vai lá roubar, é porque ela tem? Não, porque o demônio já está usando aquela pessoa para fazer isso, para praticar essa maldade, para tirar uma vida, para estuprar, para maltratar o ser humano. E nós estamos lidando com isso. O diabo usa essas estratégias para ludibriar as pessoas. Ninguém é coitadinho não, as pessoas sabem da verdade. Ninguém é ignorante não, elas reconhecem, elas sabem o que é o bem e o que é o mal. A Bíblia diz que nem os loucos errarão caminho. Significa que nem aqueles que são doentes mentais, descompensados mentais, vão deixar de compreender a palavra de Deus. Como alguém que tem a sua sanidade totalmente preservada não vai entender? Porque quer, irmãos, porque tem prazer no pecado, porque gosta do que estão fazendo, porque o pai deles é o pai da mentira. E nós estamos pregando, mas não estamos pregando à toa não, porque a Bíblia diz que se eles não converterem, as pedras vão clamar, vão se converter também. Tem que ter alguém que pregue, tem que ter alguém que fale. E nós estamos aqui para pregar, para falar. E o diabo distorce justamente, criando essa forma de deturpar a palavra de Deus. As pessoas estão conscientemente praticando e exercendo suas condições na prática do pecado, e querem ter um futuro melhor, querem ter um final feliz. Não vão ter, porque está escrito em Romanos 3:23, irmãos. Romanos 6:23. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos os pecados. Não há um justo sequer, a Bíblia diz. E 6:23 diz: o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus
É a vida eterna em quem? Você pode aplaudir o nome do Senhor. O inimigo está aqui para perverter a verdade. Essa é a principal arma para enganar muitos crentes, para agir na vida de muitos incrédulos, descrentes. É perverter na palavra. Pervertendo a palavra, ele consegue dominar a mente. A única forma de nós derrotarmos o inimigo é sermos completamente obedientes à palavra de Deus. Sermos semelhantes nas atitudes como Jesus foi. A gente sabe muito bem, irmãos, que o inimigo usou a palavra de forma deturpada para escravizar a primeira família, para levar a primeira família à maldição. Criou dúvida. Então ele deturpou a palavra. E a palavra deturpada é um espírito de engano. Ele aumentou a palavra. E nós sabemos que ele usou a palavra para perseguir Jesus no deserto, para tentar Jesus no deserto. Mas como Jesus sabia da palavra e obedecia a palavra, foi obediente à palavra, então ele pôde vencer o diabo, vencer o inimigo. O motivo de muitos cristãos serem hoje enganados e caírem no erro é não conhecer a palavra. Se você não conhece a palavra, se torna refém de heresias, refém de falsos estudos, falsos mestres, refém de falsos ensinos. Se você não conhece a palavra, como é importante a pessoa aprender com alguém que tem o Espírito Santo e que tem o dom do ensino da palavra de Deus. Ontem foi o dia do professor. Quantos de vocês aqui foram elogiar ou foram elogiados? Sabe por quê? Às vezes a gente não dá nem importância, porque um professor da escola bíblica dominical é um elucidador de muitas dúvidas, trazendo luz, trazendo verdade. Pouco se fala. A pessoa quer movimento, quer balanço, quer rodopiar. Se você perguntar quem foi Sansão, quais os juízes que atuou no Velho Testamento, por que não tinha rei, ninguém sabe nada, ninguém sabe a palavra, ninguém sabe nada, não entende nada. Se perguntar quantos livros tem na Bíblia, é capaz de não saberem. Quantos é do Velho, quanto é do Novo, quantos escritores. Sabe por quê? Ninguém se interessa pela palavra. O avivamento já veio paletó, já veio dente de ouro, já veio sopro, já veio vento, já veio demarcação que as pessoas faziam na rua aí, demarcava poste, já veio tantas e tanta gestão. Mas está faltando, sabe o quê? É o avivamento da palavra, porque crentes ignorantes, não conhecem a palavra. Ô, irmãos, eu estou falando alguma mentira? Se conhecessem mais a palavra, nós teríamos mulheres mais obedientes, homens mais obedientes, filhos mais obedientes, maridos mais cuidadosos, esposas que tivessem mais atenção, tivéssemos pessoas conhecedoras da palavra, nós não teríamos tantos e tantos desviados da casa do Senhor, rebeldes, gente que briga na igreja, gente que acusa o outro na igreja. Ah, meu irmão, vai plantar batata. Irmãos, eu não quero mais perder tempo com gente assim. Não consigo mais conversar com pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas não usam a palavra de Deus para poder trazer a paz, a conciliação. O que adianta ficar orando, ficar louvando, enquanto na hora de usar a palavra para vencer o diabo, é vencido pela deturpação da palavra. Acusa pastor, acusa irmã dirigente de culto, acusa todo mundo, vizinho, irmãos de casa. A aprender, meu irmão, você é acusador. A Bíblia diz que só tem um acusador. Você quer tomar o lugar dele? Você quer ser diabo no lugar dele? Porque diabo é adversário, é inimigo. Você quer tomar o lugar dele? De repente o diabo vai falar, poxa, hoje eu não preciso nem trabalhar, porque tem uma irmã que está trabalhando no meu lugar. Tem um irmão que está trabalhando no meu lugar. Está fazendo o meu papel. Por isso que muitos crentes estão assim, porque não conhecem a palavra. E a palavra está acessível, irmãos, está diante de nós. Nós temos acesso à palavra. Se tivermos dúvida, temos pessoas capacitadas para nos ajudar. Mas as pessoas ignoram.
As pessoas querem atrás de bênção. As pessoas querem atrás de movimento, de novidade. Hoje que tem de nome de igreja. Nome de igreja é igual nome de restaurante. Tem nome de igreja para tudo quanto é lado. O que menos importa para Deus é nome de igreja. O que importa para Deus é saber se a palavra, se a verdade está sendo pregada. Isso que importa. Nós estamos dando valor às coisas que não deveríamos dar valor. E aquilo que deveríamos dar valor, essas não estamos prestando atenção. A igreja primitiva lutava contra a heresia, contra todo o espírito de falso ensino. A gente vai ver isso, que a igreja lutava contra as perversões da verdade. Nada era introduzido na igreja. Os irmãos viviam em comunhão, viviam na fé, viviam compartilhando. A necessidade de cada um era preenchida por amor, tinha afeição, sem discriminação, sem dissensão. A mensagem centralizadora era o Cristo que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e apareceu e viveu com os seus discípulos. E depois daquele período, ele então foi ascendido aos céus. Ele disse: olha, em breve voltarei. Glória a Deus! Vocês podem aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Bota a mão, repreende, sai Satanás com autoridade. O que está sendo impeditivo para você? Põe a tua mão no seu coração, diga: Senhor, eu me consagro a Ti, traga a Tua palavra, a Tua verdade dentro de mim. O Espírito Santo já está em nós, irmãos. Temos que quebrar pensamentos contrários, pensamentos de morte, pensamentos que geram dúvidas. Crente tem luta? Tem luta. Ah, crente não tem luta? Tem luta. Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições. Aí eu vejo um montão de crente com problema, agora aí fica chorando, postando lá no Instagram, postando lá no Facebook, no WhatsApp. Vai aprender a palavra! Aí fica correndo de igreja em igreja. Olha que eu vejo isso, postando, estou numa igreja, estou em outra, estou na igreja. Vai aprender a palavra, vai ser obediente. Cria raiz, meu irmão. Cria raiz, fica ali igual a palmeira, como diz o Salmo 92. Que aqueles que são convertidos ao Senhor são como a palmeira, que vai para um lado e vai para o outro, mas não cede. Por qualquer coisa eu for sair daqui, irmãos, se você não tem ideia de quantas propostas eu já recebi para sair da igreja. Ah, eu sou crente chuchu, vou por tudo quanto é lado. A minha alma está aqui, eu tenho raiz aqui, tenho história aqui, minha vida aqui. A minha fé que é aqui, ela vai mudar, porque se eu for para outro lugar, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tem que tomar vergonha. Aprender com Deus, pedir perdão, abrir o coração. O que falta é justamente conhecer a palavra e a importância de trazer o Espírito da palavra, não do engessamento religioso, porque se você não libera perdão, se você não ama, se você não respeita, se você não obedece, se você não ama o seu pastor, você está engessado religiosamente. Aí vai para tudo quanto é canto e vai defecando pelo caminho a sua maldição. Irmãos, ou nós nos convertemos, ou vamos ficar mendigando esse evangelho barato. Nós temos que nos converter. A nossa fé está no Cristo ressurreto. A nossa fé está no Deus que nos transportou das trevas para o império da luz do seu Filho Jesus. A nossa fé está nele. Por meio dele, o que vier, a Bíblia diz que ele está conosco. Ele está conosco. Os impropérios da vida existem. Alguns vêm porque são circunstâncias, porque o diabo coloca mesmo. Mas alguns vêm porque somos nós que semeamos errado. Tem gente que está reclamando com Deus: Senhor, mas só fez o que era errado, meu irmão. Está reclamando de quê? Você está colhendo. Ah, Jesus, ele vai estar contigo. Para você enfrentar, para você continuar, para você não parar. Ele vai te santificando, vai te guardando,
Mas o que você tem que enfrentar é o que você semeou. É bíblico. Aquele que semeia para injustiça, a Bíblia diz, escolhe a corrupção. Não tem nada errado, Deus não está sendo injusto em nada, irmãos. Paulo fala até nisso, a respeito da semente, quando ele diz do DNA da semente. Olha, não tem nada de errado, o que semeia pouco, colhe pouco. Não tem nada de errado nisso. Se você semeou pouco, você vai colher proporcional. E assim também, se você semeia errado, se a tua semente lá é semente de erro, de pecado, de engano, de mentira, você quer colher o quê? Reino dos céus, Espírito Santo, fruto do Espírito? Vai se converter. Nós temos que entender que a palavra, ela não muda, ela é imutável. Não venha colocar a culpa no pastor, no irmão, na irmã, no nome da igreja. Quem menos tem culpa nisso tudo, vou te falar, é a igreja, são as pessoas. O culpado é você, porque a pessoa que tem que se converter, que tem que mudar é você. Porque ninguém pode dizer que o evangelho tem que ser compatível àquilo que as pessoas estão falando, como as pessoas vivem, não. O evangelho é justamente o poder de Deus para viver no meio das incompatibilidades. Isso é evangelho. Eu aceitar o irmão como é. Eu aceitar as pessoas como elas vivem e dizer, em Cristo eu te suporto, em Cristo eu te amo. Isso é evangelho. Agora eu quero todo mundo igualzinho a mim. Vai plantar batata? Irmãos, a Bíblia é muito clara. O Deus desse século cegou o entendimento. A verdade é essa, cegou o entendimento. As pessoas, em vez de procurar nas Escrituras uma saída, elas fecham a Bíblia e vão lá brigar, vão cair no pau, vão discutir. O que eu vejo de desavenças, de ameaças aí no Facebook, de irmão contra irmão, meu Deus! Gente, vai orar, vai jejuar, vai para o culto de oração. Terça, quarta e quinta na igreja do Nazareno de Olinda. Vai orar, meu irmão. Está faltando o povo a se converter. O meu problema não é com o irmão, não é com a irmã, o meu problema não é com o governo. O problema não é com as pessoas. O problema é com o diabo. Ele usa quem? Ele usa as pessoas, certo? Ele usa as pessoas. Ele usa as pessoas que têm a mente descrente do evangelho. Descrente. Quando fala descrente aqui, não é uma conotação pejorativa, não. É uma pessoa que não vive de acordo com a justiça de Deus. Mas tem muita gente que não vive de acordo com a justiça de Deus, são pessoas super honestas, às vezes até mais honestas que muitos crentes. Eu estou falando aqui em questão de conhecer a verdade e viver a verdade. A palavra de Deus, o Cristo ressurreto, conclusivo. Então, meu irmão, o teu problema não é com as pessoas, não. O teu problema é com você mesmo. Quando você entender quem é você, você vai poder lutar a sua verdadeira luta. É contra o diabo. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Nem contra o sangue. Falei para os irmãos esses dias que eu saía do culto aqui da família, encontrei um irmão que foi daqui muito tempo, que foi para outra igreja, e quando eu cheguei, ele, pastor, eu precisava falar com o senhor. E quando ele levantou, meu irmão, a mão e a voz, eu quase caí para trás, porque o bafo de 51 quase me derrubou. Não foi o Espírito Santo, não, foi a cachaça. E eu falei para ele, irmão, o teu nome não foi apagado no livro da vida, não. O pessoal pensa que é assim, né? O irmão pecou lá, o anjo vai lá, passa borracha, e voltou, bota de novo. Para de palhaçada, irmão, que evangelho é esse? Eu falei, meu irmão, teu nome não foi apagado no livro da vida, não, cara. Você está assim, mas está confesso, mesmo dessa forma, ébrio. Você está falando de Jesus aqui, ó. Jesus está no teu coração, rapaz. Abracei ele, falei, eu te amo em nome de Jesus. Deus, muito mais. Eu vou orar por você aqui agora. O evangelho é isso, irmão, não é condenação. Quem tem poder para condenar alguém? Todo mundo aqui é errado. Fomos comprados, mas nós vivemos debaixo da graça. Digo errado porque somos pecadores. Quem aqui pode acusar, você está salvo, você não está salvo? Para com isso. A Bíblia diz que nem Jesus acusou ninguém, porque ele virá como juiz ainda.
Eu falei, meu irmão, eu te amo, rapaz, você é filho de Deus. Pastor, me perdoa, estou bêbado. Você está bêbado, mas está aqui, nós vamos orar. Aí eu orei com ele. Falei, Jesus, tu és poderoso. E estou tratando dele, estou ministrando o coração dele. O Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que vendo não vejam. Não vejam, o camarada está vendo, mas não está vendo. Está olhando, mas não está vendo. Ouvindo, não ouçam. A gente às vezes fala, às vezes até dentro de casa, com filho, com marido, com esposa. Aí você sabe, ó, tua luta não é dar pancada, não é pegar chinelo, não é ficar... Dobra os seus joelhos, ora. Usa as armas espirituais, as armas da fé. Fala, Senhor, está aqui a verdade. Toma em tuas mãos, tu és poderoso. Zacarias 4:6, né, irmãos? Nem por força... Não é para ficar brigando, isso não adianta não, porque quem convence é o Espírito Santo do Eterno. Deus possa te abençoar as pessoas que estão ouvindo essa palavra. A nossa vontade é que todos possam estar aqui nesse culto de oração, todos possam estar aqui orando por suas vidas. São poucos minutos, irmãos, mas são tão importantes em nossas vidas. Deus abençoe sua casa, sua família. Eu quero orar por você. Rapaz, vou passar a palavra à irmã Celeste, mas quero orar por você. Se você puder ficar de pé, em nome de Jesus. Convide mais alguém para estar nesse culto. Vem estar. Ontem eu estava conversando com a Rosane. Falei, poxa, vem para o culto. Graças a Deus, fiquei feliz dela estar aqui. E nós somos assim, irmãos. Não é porque a pessoa não está presente constantemente que a gente tem que ir com ar de superioridade. Não é nada disso não, porque a Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós sentimos falta porque nós não conseguimos viver sem o irmão. Você consegue viver sem os membros do seu corpo? Não consegue viver. E assim, a gente sente falta, a gente precisa da comunhão. Então, nós precisamos estar orando por toda a igreja, para que o Espírito do Deus eterno possa trazer essa consciência aos irmãos. E sabermos que em todas as coisas, irmãos, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Tome em tuas mãos, Senhor, as vidas, almas. Abençoa, Senhor Deus, a direção deste culto, desse trabalho, ministério de jejum e oração. A vida da irmã Celeste, da irmã Simone, de todas as irmãs e irmãos que estão à frente desse trabalho. Eu estendo essa oração, Senhor Deus, por cada família da igreja do Nazareno. Pai, toma em tuas mãos a igreja do Nazareno e Olinda, os pastores, obreiros, diáconos. Senhor, toma em tuas mãos intercessores, o ministério de Igreja Mirim, ministério que Deus trabalha com missões, o irmão Fábio, Procópio, Senhor, toma em tuas mãos. Senhor, toma em tuas mãos todos os membros, visitantes. Pai, colocamos em tuas poderosas mãos. Abençoa a tua igreja, Pai. Sustenta a irmã Celeste, dá força, dá ânimo, dá alegria, Senhor Deus, porque a luta é travada, mas o Senhor não tem chamado fracos e nem covardes. O Senhor tem chamado pessoas que têm a unção para levar a obra avante, meu Pai. Usa os teus filhos nesse momento, Senhor, para que possamos chegar até a glória eterna. Abençoa-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor?